vocês? Hoje a gente vai dar início à nossa quarta aula, né? Presente no nosso livro. E hoje a temática da nossa aula é o calor e suas aplicações. Neste capítulo, vamos compreender de perto como se dá a transferência de energia na forma de calor, explicando, né, uma série de fenômenos que ocorrem no nosso cotidiano. Existem alguns exemplos, e esse da planta é bem prático, para a gente colocar em questão, porque as plantas elas funcionam como isolantes térmicos. Vocês sabem o porquê? Quando a gente está embaixo de uma árvore, normalmente a gente percebe que tem respingos em nossa pele, né? Então a gente consegue perceber que quando a gente está embaixo de uma árvore, a gente sente como se estivesse pingando. E normalmente a gente costuma dizer aquele ditado: nossa, a árvore está chorando. Mas normalmente não é. As plantas elas absorvem o calor e eliminam a água por transpiração. Por isso que a gente ouve muito, né, falar sobre essa temática das árvores que choram, mas na verdade elas não choram, elas estão transpirando, né, água. Elas vão absorver o calor que está presente na atmosfera, né, e vão liberar água através dessa absorção. Isso. Agora a gente vai entender um pouquinho como ocorrem as transformações da energia. Primeiro, existem leis da natureza que vão reger nessas transformações. Existe uma lei da conservação da energia, ou seja, vai conservar a energia, vai manter ela em constante. Então, energia, a gente pode perceber aqui nesse slide, né, onde vou grifar aqui para vocês, que é a capacidade, né, de realizar trabalho. Então, a energia ela tem essa capacidade de realizar trabalho. Então, quando a gente está em casa, que a gente vê uma lâmpada acesa, por exemplo, né, ela está transformando energia. É um exemplo para a gente colocar em prática. Então, essa energia elétrica ela vai ser transformada em energia luminosa, a luz, né? Então, essa energia luminosa, uma vez transformada, ela vai resultar numa energia térmica, que vai ser transferida para o ambiente que a gente está, na forma de calor. É por isso que muitas vezes a gente vai triscar perto de uma lâmpada e ela está bem quente. É justamente por essas transformações dessa energia. E aí ela, por ficar muito tempo ligada, né, ela vai só aumentando a temperatura. E também existem alguns tipos de energia. Existe a energia sonora, existe a energia cinética, que é relativa, né, ao movimento de carros, de pessoas, de crianças brincando, dos objetos em movimento. E existe também a energia química, que é a energia que a gente consegue absorver durante a nossa alimentação. E também as transformações das energias, elas estão em toda parte. Desde a transformação da energia luminosa do Sol em alimentos pelas plantas, até a transformação de energia elétrica em som e luz nos equipamentos eletrônicos. Muitas vezes a gente tem eletrodoméstico em nossa casa que precisa de energia para funcionar. Por exemplo, a lâmpada que a gente já citou, a televisão, um notebook, né? O celular para vocês assistirem a aula, ele demanda da carga, né? Do carregador da energia elétrica para vocês terem acesso a esse conteúdo. Então, tudo depende da energia, né, para funcionar, algumas coisas. Então, a gente pode ver que essa criança, né, ela está brincando, está ouvindo o som, a energia elétrica, né, que está sendo repassada através desse som, está mexendo nesse tablet. E também temos a energia luminosa, que as plantas absorvem para fazer fotossíntese e se manter com os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Então, é muito importante, né, esse tipo de energia, porque mantém as coisas sempre funcionando. Agora a gente vai entrar na temática calor e temperatura. É mais fácil a gente compreender que a temperatura é uma grandeza física que indica a agitação ou a energia cinética medida das partículas de um corpo ou de um ambiente. Então, a temperatura vai ser a soma das energias cinéticas das partículas constituintes de um corpo,
que então vai ser chamada de energia térmica. Então, a temperatura, vamos lá explicar de novo, a temperatura ela é uma grandeza física que indica a agitação. Então, a gente pode ver aqui nessa imagem que tem moléculas, né? A olho nu a gente não consegue identificar, mas usando o microscópio a gente consegue identificar que existem moléculas aqui dentro desse líquido. Então, a gente analisa que estão bem dispersas, né? Bem controladas, não estão em movimentos. Então, essas partículas, elas compõem, né, um chá gelado que tem menos energia cinética. Portanto, se movem mais lentamente. Enquanto que aqui nessa outra imagem, a gente pode perceber que as partículas estão em constante movimento, estão agitadas. Não estão paradas, né, no seu ambiente, estão agitadas. Então, elas vão se mover mais rapidamente, que é devido à temperatura que ela está exposta. Aqui a gente percebe que tem gelo, por isso que ocorre, né, essa lentidão das partículas, que ela está no processo de transformação. Mas aqui, como está sem o gelo, elas estão em constante movimento, porque não tem nada para barrar, né, que ela se movimenta. Então, ó, toda matéria, objetos, substâncias e seres vivos é formado por partículas muito pequenas. Essas partículas são muito menores que as células que você estudou no sexto ano. Vocês estão lembrados que vocês já estudaram a composição das partículas, como é feito, como ocorre, né, e onde estão presentes. Então, essas partículas elas estão em constante movimento. Quanto maior for a temperatura de um corpo, maior a energia cinética. A gente viu que a energia cinética ela está referenciada, né, ao movimento. Quanto mais a gente se movimenta, mais agitação a gente vai ter. Então, essa temperatura vai estar relacionada ao movimento dessas partículas. Isto é, mais rapidamente elas se movimentam. No caso de um corpo sólido, o movimento pode ser apenas uma agitação ou vibração, sem que as partículas se afastem muito da sua posição. Então, a gente tem esse exemplo, né, para deixar bem nítido para a gente, que essa temperatura ela vai variar de acordo com a energia cinética, de acordo com o movimento dessas partículas. Então, a energia térmica, na forma de calor, ela vai passar espontaneamente, né, de forma livre, sempre do corpo de maior temperatura, mais quente, para o corpo de menor temperatura. Então, a gente pode concluir que a energia está em trânsito, está sempre em movimento. As partículas elas estão se movimentando. Então, a gente pode guardar essa imagenzinha aqui, que a energia vai sempre de um corpo de maior temperatura, né? Vai passar espontaneamente para um corpo de menor temperatura. Então, é por isso que vai facilitar, né, que haja esse equilíbrio, entendeu? E faça com que essas partículas fiquem em movimento, porque elas precisam, né, estar agindo, né, estar com a energia cinética ativa. Então, a gente tem esse exemplo aqui do livro de vocês, que fala, na figura 8.6, à esquerda, uma pessoa está segurando uma xícara de café quente. Como a temperatura da xícara é maior que a da mão da pessoa, a energia na forma de calor passa da xícara para a pessoa. A gente está aqui tomando um cafezinho. O café está bastante quente. À medida que a gente coloca a mão, né, essa temperatura vai passar para a nossa mão, vai passar para o nosso corpo. Por quê? Aqui vai ter mais temperatura do que a minha mão. Então, automaticamente, né, vai passar do corpo que tem maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, por isso que isso ocorre, porque ela vai agir livremente, vai espontaneamente desse corpo de menor para o de maior temperatura, tá? Então, agora a gente vai compreender melhor como se dá a sensação térmica, né? Que é sentir esse calor. Muitas vezes, quando um adulto desconfia que uma criança está com febre, a gente já passou por isso, eu tenho certeza que os seus pais já, quando falou assim, mãe, eu não estou me sentindo bem, estou sentindo meu corpo quente, o papai vai lá, põe a palma da mão para sentir a temperatura.
Então, o objetivo dessa atitude é verificar se a criança está mais quente que o normal. Mas será que se a nossa mão, mas será que a nossa mão pode, sobre a pele da criança, pode medir a temperatura? Será que a nossa mão tem a capacidade de servir como termômetro para saber qual é o grau da febre? Então, essa é uma reflexão para a gente pensar. Será que se eu, ao colocar a mão no meu rosto, eu vou conseguir identificar se eu estou com febre? E muitas vezes a gente acha que pode, mas não. A gente precisa de algumas ferramentas tecnológicas, né, para facilitar. E muitas vezes a gente até pode detectar, mas é necessário ter uma confirmação com esses aparelhos tecnológicos que a gente vai ver mais à frente. Então, um exemplo também muito eficaz para a gente colocar agora em prática é o álcool em gel. Ultimamente a gente tem usado bastante álcool em gel, né, na situação que a gente se encontra. E aí a gente percebe que quando a gente passa aqui o álcool em gel, vamos passar o álcool em gel na mão, a gente sente um frescor. Aqui, ó, eu sinto frescor. Por que a gente sente esse frescor? Você pode fazer em casa também. Esse frescor ocorre porque o álcool, ao entrar em contato com a nossa pele, ele evapora. Então, ele tira o calor das nossas mãos, né? E refresca. É por isso que a gente tem essa sensação de frescor. E também leva, né? Limpa a nossa mão e higieniza, né? Contra esses agentes infecciosos. Então, é um exemplo muito importante, né? Que é de fácil aplicação para a gente. Então, aqui a gente tem um termômetro, que é um aparelhozinho tecnológico, né, que foi desenvolvido para medir e mensurar, né, a temperatura do corpo. Então, em geral, os corpos eles dilatam quando sua temperatura aumenta. Isto é, eles estão aumentando de volume. Isso acontece porque quando a temperatura sobe, as partículas se movimentam mais rapidamente e se afastam umas das outras, ocupando um espaço maior. Alguns tipos de termômetro foram projetados em função dessa propriedade. Então, para medir a temperatura do ambiente, é comum usar um termômetro com uma coluna de álcool misturado a um corante vermelho. A coluna de álcool sobe quando a temperatura do ambiente aumenta, porque o álcool se dilata com o aumento da temperatura. E quando a temperatura diminui, a coluna de álcool se contrai, diminuindo assim o seu volume. É o que eu disse, vai sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, o corpo da criança, né, por estar com a febre muito alta, automaticamente, quando eu colocar o termômetro, ele vai, né, passar por termômetro, porque o termômetro está com a temperatura menor. Então, é por isso que a gente consegue mensurar quanto grau está a nossa febre, né? Quantos graus possui, está a nossa febre. Então, o termômetro, ele vai possuir nessa função de mensurar a febre através, né, dessas partículas. Porque, como já disse, né, o corpo vai estar com febre, o corpo vai estar quente, né, devido à temperatura, então as partículas vão se movimentar mais rapidamente. Então, calor e mudança de estado físico é compreendido como fornecimento de energia que pode provocar mudanças no estado físico da matéria. Vocês já estudaram, né, sobre os estados físicos da matéria e puderam compreender como ocorre, né, cada fase. A gente tem aqui essa imagem, né, o estado sólido. Quando vai para o estado líquido, ele passa num processo de fusão. Quando vai do estado líquido, onde as moléculas estão levemente, né, movimentando, né, não está muito agitada, mas está levemente agitada, ela vai para o processo gasoso, elas vão evaporar para chegar nesse nível aqui, bem dispersas e agitadas. Então, quando a gente vai retornar nesse processo aqui, vai voltar, a gente, quando está no estado gasoso, passa para o líquido, a gente sofre uma condensação, ou muitos também chamam de liquefação, esfriando, né? Está no estado gasoso, ele vai esfriar para ficar o estado líquido. E quando está no estado líquido, que vai para o estado sólido, ele vai passar por um processo de solidificação, que vai ficar sólido novamente. Então, eu tenho certeza que você lembra dessa aula, que é bastante prático para a gente e não é difícil de compreender.
sobre esses estados físicos da matéria. Então, o que é que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Calorias, calor específico e o calor latente. Para facilitar, né, a nossa comunicação, os cientistas, dos cientistas, né, porque a gente usa algumas palavras para se comunicar com os nossos amigos, os nossos pais, e os cientistas também, eles têm uma comunicação deles, para facilitar a compreensão. Então, eles desenvolveram, né, um único grupo de unidade de medida, para facilitar também a nossa compreensão. Então, é conhecido como Sistema Internacional de Unidades, SI. Quando você vê essa siglazinha aqui, ó, SI, a gente vai compreender como Sistema Internacional de Unidades. Então, essas unidades, elas vão ser compreendidas, né, nesse sistema, a unidade de medida do trabalho, que a gente viu que o trabalho, né, a energia é desenvolvida com o trabalho. Então, o trabalho, ele é referenciado como Joule, e ele é representado, né, pela letra J. Aqui a gente tem a representação. Então, todo o trabalho que vocês verem na física, na biologia, na química, na matemática, ele vai ser representado pela letrinha J, que vai significar Joule, né? Então, a unidade de comprimento é o metro. A gente, quando vai comprar metro de pano, a gente fala assim, não, eu quero 1 metro de pano. Ou 1 metro de um fio. Então, é mensurado como metro. A de volume, né, quando a gente tem aqui, ó, um álcool gel desse, aqui tem a quantidade, ó, o volume, o metro, o volume ele é dado como metro cúbico. E a da massa é dado como quilograma. Quando a gente vai se pesar, a gente tem lá a nossa massa. Então, nas grandezas, elas são usadas também como múltiplos e submúltiplos dessas unidades. Ao medir a massa, elas podem ser utilizadas as medidas, como grama, miligrama e toneladas, por exemplo, né? E aqui no nosso quadrinho, também tem dizendo assim, quanto maior é a massa de uma substância, maior é a quantidade de energia necessária para provocar uma mudança do estado físico. A quantidade de energia necessária para fazer uma unidade de massa de substância mudar de estado é chamada calor latente, que pode ser de fusão ou de vaporização. Então, quanto maior for a massa, maior vai ser a energia necessária para fazer com que ela passe de um estado sólido para um estado líquido, né? Ou o processo de fusão ou vaporização. Precisa ser maior do que a quantidade de energia. Então, o calor latente, ele é expressado, né, por essa sigla aqui, Joule por quilogramas. Então, a gente consegue identificar, através dessas siglas, determinado pelo Sistema Internacional de Unidades. Então, o calor e a delimitação, o calor e a dilatação dos corpos, eles acontecem com sólidos, líquidos e gases. Então, a maioria dos corpos, eles dilatam quando a sua temperatura aumenta. E como eu disse para vocês, o corpo de maior temperatura, ele vai transferir essa energia para um corpo de menor temperatura. Então, os corpos, quando a sua temperatura está muito alta, eles vão aumentar. Então, quando a temperatura aumenta, as partículas se movem mais rapidamente e se afastam umas das outras. Como a gente vai compreender agora na figura 8.20, as partículas, né, quando aquecidas, elas vão ficar muito agitadas. E, consequentemente, o volume do corpo também vai aumentar. Porque se eu aumentar a temperatura, vai aumentar também a agitação e elas vão querer mais espaço. Então, quando a temperatura diminui, ocorre o inverso. O corpo contrai, porque as partículas vão estar mais livres, não vai ter tanto esforço. Então, elas vão precisar de um espaço menor para se movimentar.
Então, é importante a gente observar que cada material ele vai ter um coeficiente de dilatação diferente. Vai variar, entendeu? Então, aqui a gente tem essa imagem que a gente pode perceber aqui, que são partículas de um sólido em temperatura mais baixa. Elas estão bem comportadas, cada uma no seu lugar. Não existe nenhuma bagunça, né, nenhuma baderna em relação a essas moléculas. Elas estão muito comportadas. Já nessa outra imagem, a gente consegue perceber que as partículas estão num espaço bem maior. Estão com a temperatura mais alta, por isso que elas estão com mais volume. Então, a gente tem essa representação esquemática das partículas de um sólido em duas temperaturas diferentes, para a gente conseguir compreender de que forma que ocorre essa dilatação. Vai ocorrer a dilatação quando eu tiver maior temperatura. Então, quando eu tiver uma menor temperatura, a dilatação vai contrair. Se eu tiver uma maior temperatura, a dilatação vai expandir, vai aumentar. Então, a hora da atividade é agora. Vocês vão fazer a atividade, né, proposta pelo livro didático de vocês, presente na página 203, né? Então, aqui vamos ver que temos a questão 3 para ser respondida, 4, 5, 12 e 13. E 15 também, que está no próximo slide. E aqui vocês vão fazer a leitura e conforme a aula apresentada, né, por a professora, no caso que sou eu, vocês vão responder essas questões. Eu espero que vocês tenham compreendido. E aqui também tem aqui a 15ª questão, para vocês responderem, né, e fixarem esse conteúdo. Estudarem mais um pouco, leiam o capítulo. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo ou com a professora Simone, né, que a gente vai tirar as dúvidas de vocês. A nossa aula de hoje sobre o calor e suas transformações se encerra por aqui. Caso você queira entrar em contato comigo, mande mensagem para o seu professor, para a professora Simone, né, para ela entrar em contato comigo e eu tirar suas dúvidas, tá? Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.